Boa tarde, eu sou o professor Fred e hoje nós estamos com mais um Fractal Revisa para falar sobre o conteúdo da prova do segundo ano das unidades 1 e 2 aqui do Colégio Fractal. É muito importante a gente entender que trabalhar a língua portuguesa no contexto do segundo ano é pensar que sempre vamos estar trabalhando com duas concepções. A primeira concepção é de língua enquanto interação, ou seja, a língua que funciona no dia a dia, a língua que a gente usa para conversar na internet, que a gente usa nos corredores, em casa, nos almoços, em família, no final de semana. E nós temos uma outra língua, a língua portuguesa considerada código, que é a língua estranha a nós, que nós usamos apenas em ambientes formais. Então, todas as vezes que a gente for trabalhar um conteúdo do segundo ano, nós temos que pensar que vai haver uma dualidade. Todas as classificações, todas as reflexões e interpretações, elas precisam passar por esses dois pontos de vista. A primeira questão que é retratada na nossa lista pede para que a gente fale sobre o que é verbo, qual é a definição de verbo, como nós podemos enxergar então a palavra verbo para a língua portuguesa. Do ponto de vista do código, ou seja, do ponto de vista da língua formal, do ponto de vista da gramática, nós costumamos ouvir assim que o verbo é uma palavra que representação, uma palavra que a gente usa quando quer falar de uma ação. O problema de repetir essa definição é que nem todos os verbos representam uma ação especificadamente. Então, por exemplo, se eu quero dizer que há muitas nuvens hoje no céu de Goiânia, o verbo haver, ele não nos traz nenhuma ação em si. Então, se você for estudar a fundo, você vai perceber que nós temos algumas categorias. Por exemplo, o verbo definindo o estado, o verbo definindo situações que estão acontecendo no dia a dia. Então, do ponto de vista da gramática, hoje nós vamos entender que o verbo é a palavra núcleo que gera sentidos na língua portuguesa. É uma palavra que ela pode ser conjugada, é uma palavra que mostra os tempos em que uma situação determinada está acontecendo, como por exemplo, se você está em casa e a luz acabou, porque houve um corte de energia, você pode se comunicar com as pessoas da sua casa dizendo, nossa, ai meu Deus. E nenhuma dessas frases que eu disse agora existe a presença de verbo. Mas se eu disser, olha, a luz apagou, eu tenho uma palavrinha aí que aparece, que é a palavra apagou. E ela então vai revelar para quem está me ouvindo o que está acontecendo, quando está acontecendo e às vezes de que maneira isso está acontecendo. Então, na questão da nossa lista, eu tenho que, primeiro, explicar que a gramática vai trabalhar com o verbo enquanto código. Isso significa que, na nossa língua, o verbo é a palavra geradora, é um núcleo gerador de sentido. Sempre nós vamos gerar sentido no código formal através do verbo. Nas redes sociais a gente tem emojis, por exemplo, mas esses emojis podem significar ações e sentidos que um verbo poderia trazer. Mas eles não estão escritos, não estão ditos. A gente precisa entender e interpretar. Então, quando eu estou conversando com um amigo no WhatsApp e por acaso ele fala uma coisa que eu não gostei, eu posso mandar um emoji de uma cara triste para ele ou de uma carinha com a língua para fora. Isso vai representar diversas situações. Mas num ambiente formal ou numa redação, numa dissertação, se eu quero dizer que eu estou triste com o estado atual do governo do Brasil, eu preciso dizer com essas palavras, estou insatisfeito com o estado atual do governo do Brasil. Então, o verbo, ele nunca vai funcionar sozinho. Ele é uma palavra, um núcleo gerador, que para entrar em funcionamento, para produzir sentido, ele vai precisar de uma palavra chamada sujeito. O sujeito é a palavra que modifica o verbo, que faz ele ser conjugado. A gente também costuma ouvir que o sujeito é quem pratica a ação, mas nós temos frases, por exemplo, o caderno caiu. Eu não poderia dizer que o caderno praticou a ação de cair. O seu caderno, quando estava na sua cadeira, não falou, meu Deus, não quero estar mais aqui, e se jogou da cadeira. Então a gramática, para lidar com esse tipo de coisa, ela lança mão de alguns conceitos como sujeito passivo, sujeito ativo. Mas quando nós estamos trabalhando na língua enquanto código, o sujeito vai ser aquela palavra que vai fazer o verbo ser conjugado. Então, se a gente pegar um verbo muito simples, como o verbo amar, nós vamos entender que ele funciona da seguinte maneira. Para que haja uma produção de sentidos com o verbo amar, alguém precisa amar, alguém ou alguma coisa. Então, o sujeito seria esse quem. Então, a gente diz, quem ama, ama algo ou alguém.
Isso significa que o verbo amar, ele precisa tanto do quem quanto do algo ou alguém para produzir sentido. Eu não posso dizer apenas eu amo. Quem ama, ama algo ou alguém. Então eu posso falar eu amo açaí, eu amo animes, eu amo carros, eu amo fazer qualquer coisa que você quiser complementar nesse espaço. Como se trata de um código, então eu apenas vou ocupar esse espaço que o verbo exige para que eu preencha. Todas as vezes que eu tiver um verbo, então, que ele precisa do quem e do algo ou alguém, a gente vai dizer que esse verbo é um verbo bivalente, ou seja, ele precisa de dois elementos para que ele tenha valor na nossa interação. Alguns verbos não vão precisar desse algo ou alguém. É o caso de dormir. Se nós repetirmos o código como fizemos em amar agora, nós poderíamos dizer quem dorme, dorme algo ou alguém? Não. Por quê? Quem dorme, dorme. O verbo dormir é um verbo que, quando nós trazemos um sujeito para conjugá-lo, ele já se satisfaz. Olha só a diferença. Se eu digo, vovó dormiu, eu sei que ela dormiu. Não preciso de falar mais nada. Se eu digo, meu irmão dormiu, pronto. Eu não preciso de trazer um algo ou alguém. Esse espaço não é necessário no meu código. Então, se eu quisesse escrever, eu dormi com shorts, eu dormi de bruços, eu dormi com os meus primos. Não importa com quem eu dormi, mas a ação do verbo dormir já vai bastar em si mesma. Então, nós chamamos esse verbo de verbo monovalente. Ou seja, ele precisa apenas de um elemento para produzir sentido. Isso é o que a gente chama, então, do código do verbo, de enxergar a língua enquanto código. O que o exercício da lista pede é para que você, então, se depare com 3 manchetes recolhidas sobre o Tyler James, aquele ator que faz Todo Mundo Odeia o Chris. Então, nessas 3 manchetes diferentes, você deve ler os seus títulos e retirar quais são os verbos destacados, ou quais são os verbos que produzem sentidos. Uma frase que nós vamos fazer agora, uma das manchetes é essa: Tyler critica fãs brasileiros. Automaticamente você já vai reconhecer que o verbo nessa frase é critica. Por que que é critica? Porque se eu trocar, por exemplo, a palavra Tyler, a ação de criticar ainda vai permanecer a mesma. O Tyler poderia criticar o McDonald's, ele poderia criticar qualquer coisa, mas o foco dessa frase está no verbo criticar. Então, esse é o nosso verbo. Ok. Precisamos agora identificar quem é o sujeito. Qual é a forma original do verbo criticar? Do verbo critica, perdão. Criticar. Então agora eu preciso descobrir qual palavra nessa frase vai fazer o verbo criticar ser conjugado como critica. Não são os fãs e não são brasileiros, mas a palavra Tyler. Então, Tyler é o nosso famoso sujeito. Até agora a gente entende que o verbo criticar, ele precisa do elemento Tyler, mas ele também precisa de outro elemento, porque quem critica, critica algo ou alguém. Então, automaticamente, Tyler critica fãs, a gente vai classificar a palavra fãs como objeto. O que seria o objeto? O objeto é esse elemento exigido pelo verbo para fazer sentido. Então, todo verbo bivalente vai ter um objeto. Verbos monovalentes, não. Exemplos de verbos bivalentes que nós temos na nossa língua. O verbo comer. Quem come, come algo. Então, eu não posso falar apenas eu comi. Eu comi carne. Se eu quiser complementar ainda mais a minha frase, eu poderia dizer eu comi carne no almoço. Mas é importante entender que a palavra no almoço não é necessária para que comer seja compreendido. Comer se compreende por si só. Na lista, então, nós, além de pedir para que você analise os títulos das manchetes sobre o Tyler James, o autor de Todo Mundo Odeia o Chris, sobre a postagem que ele fez, porque os brasileiros estavam começando a zoar muito ele nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, todos os dias, o tempo inteiro, jargões de Todo Mundo Odeia o Chris eram comentados nas suas fotos. Então, se Tyler postava uma foto dele com a sua família, o pessoal trazia enunciados ditos no seriado Todo Mundo Odeia o Chris para fazer piadas. O que acontece é, o Tyler, então, fez uma postagem e pediu para que os fãs brasileiros não fizessem mais esse tipo de coisa. O que acontece é, um dos jornais disse, Tyler critica fãs brasileiros. O outro disse, Tyler
ameaça bloquear fãs brasileiros. Nós precisamos então entender que se olhar o verbo apenas como código, nós temos apenas uma informação. Tyler critica, Tyler ameaça bloquear. Por que nós precisamos entender então o verbo do ponto de vista da interação, ou seja, do dia a dia? Quando nós escolhemos uma palavra para interagir com as pessoas, nós estamos então colocando nessa palavra a nossa identidade e uma carga social do que aquela palavra representa. Então, quando um jornal publica Tyler ameaça bloquear, os sentidos gerados sobre ele são muito diferentes daqueles de Tyler critica. Então, quando a gente diz critica, apesar de soar um pouco rude, é apenas criticar. Se refere apenas a uma série de frases que podem ser aceitas ou não. Mas no nosso dia a dia hoje, em 2017, criticar é considerado algo negativo. Se eu digo que alguém me criticou, eu faço cara feia. É por isso que o verbo criticar, hoje, ele carrega junto consigo também uma dualidade. A gente costuma usar crítica construtiva e crítica destrutiva. Mas ambos se tratam da mesma coisa. É o verbo criticar. Agora, quando um jornal diz Tyler ameaça bloquear, observe como o verbo ameaçar, ele traz uma carga muito mais negativa do que criticar. É claro que se a gente está olhando a interação, a gente vai perceber que esse jornal vai receber um número de cliques muito maior do que esse, porque ele incita, então, a curiosidade das pessoas que são fãs do seriado e, principalmente, o desejo de responder a essa ameaça de bloqueio. Mais uma das questões da lista pede, então, para que, além da gente perceber essa estrutura, que é sujeito, verbo e objeto, a gente entenda por que outras palavras são necessárias na nossa construção. Então, brasileiros não é necessário para que o verbo criticar faça sentido. Quando a gente coloca brasileiro, a gente está restringindo esses fãs. De onde são esses fãs? Mas é importante entender, o verbo criticar não exige que a palavra brasileiros exista. Então, quando eu coloco essa palavra brasileiros, ela nada tem a ver com criticar. Mas ela também não tem nada a ver com Tyler. Brasileiros complementa ou, considerando a língua como código, ele adjetiva a palavra fãs. Então, todas as vezes que eu trouxer um complemento para o meu objeto, eu vou dar um nome para isso. Eu chamo de adjunto adnominal. É isso. Bom estudo.